Bom dia, paz do Senhor para você, querido, amado irmão, amada irmã. Sou o pastor Abel Magalhães, estou aqui passando para refletir com a palavra e refletir na palavra do Senhor para você, para sua família. Tenho certeza que Deus vai falar conosco eu creio que nesta manhã. Se você estiver me ouvindo aí, me assistindo à tarde, vai ser nesta tarde. Se for à noite, na noite. Se for na madrugada, Deus vai falar com você na madrugada. Hoje nós chegamos no capítulo de Apocalipse 2, versículo 18, onde Jesus ele fala sobre a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é uma igreja onde também o inimigo vem atacando ela, só que de uma forma agora diferente. Na igreja de Esmirna e na igreja de Pérgamo, Satanás tinha uma sinagoga nessa cidade. Satanás tinha lá uma sinagoga. Tanto na igreja de Pérgamo, na igreja lá de Esmirna. Só que na igreja de Tiatira ele tem uma sacerdotisa. E essa sacerdotisa ela tem o nome de Jezabel. E essa Jezabel ela faz com que todo o povo de Deus seja desviado do caminho para a idolatria. Então as igrejas também hoje têm vários tipos de sacerdotisas também, que são profetisas. Como se trata aqui, são mulheres que se diz profetisas. Versículo 22, 20 de Apocalipse. São aquelas que vêm com aquelas profecias. E muitas vezes essas profecias acabam ali com a vida espiritual de uma pessoa que, vai ser ali uma pessoa que vai ser muito usada por Deus. Então essas profetisas, elas vêm dessa forma e conseguem distorcer aquilo que é de Deus, fazendo com que a pessoa que ia ser muito usada por Deus, ela venha cair, em tentação, venha cair ali numa palavra usada pelo inimigo, e faz com que ela se desvie daquele plano que é o plano de Deus. Então nós temos que orar muito para que as igrejas elas tenham realmente a função de ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, reter a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Muitas vezes nós vemos esse tipo de pessoa dentro das igrejas. E vemos esses tipos de pessoas também nas ruas. E nós temos que nos desviar dela. Porque são palavras usadas pelo inimigo. Aqui, Jesus ele está falando sobre essa igreja de Tiatira, mas ele está falando da igreja atemporal. Bom dia, paz do Senhor, irmã Cida Passerini, que Deus abençoe a vida da senhora, toda a família da senhora, Jéssica e Paulinho, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, todos vocês sejam abençoados por Deus em nome de Jesus. Voltando aqui no texto, Apocalipse 2, versículo 18, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Os olhos de Jesus é como chama de fogo, nada escapa sobre o olhar dele. Não adianta a pessoa chegar fingindo um coração puro, porque ele sabe, ele conhece as obras, ele fala, eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço e a tua fé. Versículo 19 ele está falando. A tua paciência e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ele está falando assim, quando você criou a igreja aqui em Tiatira, quando vocês vieram para a igreja, vocês eram assim meio,
assim frios, agora vocês estão quentes. Então vocês não podem perder, né, esse fervor. Vocês não podem de maneira nenhuma se deixar ser ali, ó, né, guiado por esse espírito que está aí dentro das igrejas. Esse espírito que muitas vezes vem, veja só, aí vem o versículo 20. Versículo 20, mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, que são essas pessoas usadas pelo inimigo. Lá em Pérgamo, lá em Esmirna, Satanás tinha a sinagoga. Acontece que aqui em Tiatira, Satanás tem uma profetisa. E olha só para vocês verem, a ação também é muito forte dessa parte aqui, porque ele leva a pessoa à idolatria, a idolatrar a pessoa profetisa ou profeta lá, tá entendendo? Troca-se o nome de Cristo pelo nome daquela, eu vou lá porque aquela pessoa lá vai, né, revelar, eu vou lá porque aquela pessoa vai dizer, eu vou lá e Cristo fica em segundo plano. E Cristo tem que ser em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, nosso Deus. Aí ele vai falando, ensina, ó lá, profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Olha só, Jesus Cristo está falando assim, eu estou dando tempo para os meus servos se arrepender da prostituição, de parar de trocar o nome de Cristo por pessoa, de parar de trocar o nome, né, de Jesus Cristo por pessoas. A igreja do fulano de tal, a igreja não, a igreja é de Cristo, a cabeça é Cristo. É Ele quem controla, é Ele quem aconselha, é Ele quem faz, é Ele quem, né? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele fala, eu estou no meio da igreja, desde que a igreja me dá autoridade para eu estar ali. Lá em Apocalipse 3:20, tem lugar ali que Ele vai falar e vai falando, aí Ele fala assim, eis que estou na porta e bato. Tem muitas igrejas que Jesus está na porta. Não está dentro da igreja. Quem está dentro da igreja são esses seres aqui, esses profetisas, esses profetas. Então nós temos que olhar tudo isso para sermos igreja. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. Por isso que tem muita gente caindo, e tem muita gente passando por tribulações que muitos pastores, amigos não conseguem explicar. Por que não conseguem? Porque eles não estudam a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está falando isso, que a porei numa cama. Está falando aqui de algo, né? E aí está falando sobre os que adulteram. Aí está falando sobre aquela pessoa que adulteram com aquela profetisa. Não é adulterar a questão sexual, é adulterar a questão de fé. É questão de um relacionamento com Deus. Ele está falando, eis que a porei. Eu vou colocar aquela pessoa lá que eles estão tanto olhando para ela numa cama. E aí ele está falando assim, ele fala bem claro, e as que adulteram com ela, aqueles que vão para a igreja por causa que ela vai revelar, ou por causa que ela vai lançar uma palavra, ou por causa disso, ou por causa daquilo, virá grande tribulação, se não se arrependeres das suas obras. Olha só para vocês verem, tem que ir com o coração puro para a igreja, tem que ir com o coração voltado para Deus, tem que ir olhando para a sarça ardente e ouvir a sarça ardente. E ferirei de morte os seus filhos, não recairá o grande problema sobre a pessoa, virá uma grande tribulação, mas o pecado aqui ele recai sobre o filho, sobre o filho. Olha lá, ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas, ele está falando aqui, ó, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações,
e darei a cada um vós segundo as vossas obras. Essa palavra aqui, querido, não é para você ficar, não, é para você olhar, se policiar e evangelizar outras pessoas. É para você, eu quero orar por você, eu quero pedir por você. Você que muitas vezes acha que o milagre não está acontecendo na tua vida é porque muitas vezes você não se encaixou dentro da verdadeira essência da palavra de Deus. Aí ele fala assim, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não tem essa doutrina aí, essa doutrina da Jezabel, essa doutrina desses profetiza, essa doutrina de acreditar nos profetas aí que muitas vezes estão dando profetadas, é a doutrina. Aí ele fala assim, mas toda quantos não tem essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas os que tendes, retende até que eu venha. Ele está falando assim, o que você tem, amor por mim, fé em mim, retenha ela, até que eu venha. Olha lá, ele vai falando. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre nações. Quer dizer, querido, nos céus você não vai ficar parado. Olha aí, ó, você vai ser, você que vencer todos esses problemas, todos esses percalços, você vai ter um cargo. Olha só, é a palavra de Deus, ela vai sendo aqui permeada e assim, trabalhada em nosso coração. Você vai ter um cargo, você que encara todos esses problemas, todas as dificuldades, todas as tribulações, ainda consegue vencer esses profetas aí, essas profetisas, não caíram nessa cilada. O Senhor fala assim, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E fala bem claro, ó, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei estrela da manhã, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Oh, aleluia! Olha o que nós temos aqui reservado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Querido, vamos ser essa igreja de Tiatira. Vamos tirar a Jezabel das nossas vidas. Todas as Jezabels que vier em forma de, né, aquelas profetadas, aqueles, né, o eis que eu te digo, eis que... Querido, tira da sua vida. Acredite somente na palavra do Senhor. Amém? Quero orar por você, eu quero orar pela sua família e quero falar para você que o livro de Apocalipse é lindo e maravilhoso e Jesus está apresentando o reino dele para nós. E o reino dele é um reino septero, um reino vencedor, um reino de potência, onipotência e onipotente. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha cada vez mais, Pai, nos alicerçar em Tua palavra e nos ensinar. Porque, Senhor, necessitamos que o Senhor nos ensine cada vez mais. Que a palavra do Senhor, Pai, venha entrar nesses corações e venha criar alegria. E que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, ser alimentados por Ti. Meu Deus, que aonde houver doenças, a partir desse momento sejam curadas. Senhor, que aqueles que estão, Senhor, ali enfermos, que o Senhor sare eles, em nome de Jesus. Que esse dia seja um dia abençoado pelo Senhor. E que nós, Pai, venhamos vencer em Teu nome. Que a honra e a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Forte abraço para você aí, querido, amado irmão. Que Deus abençoe a tua vida. Estou vendo aqui que está entrando aqui a Cida Francisca. Que Deus esteja com a senhora, com a família da senhora. Também a irmã Sueli Moreira. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família. E que, assistam aí na íntegra, tá? Para que vocês possam entender o que é a igreja de Tiatira.
E nós temos que ser ela, expulsando de nosso meio todas as Jezabéis que houver em nossas vidas. Amém? Fiquem com Deus, forte abraço, um dia abençoadíssimo aí e que Deus os abençoe em nome de Jesus.